Glória a Deus. Pastor, querida, do meu coração, essa família toda eu amo demais. E sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês hoje para compartilhar a palavra. Amém? Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11. Vamos falar um pouquinho sobre fé hoje. Amém? Já que é através da fé que nós de verdade removemos os montes de dificuldades, problemas e tantas outras coisas que nós enfrentamos na nossa vida. A fé é uma ferramenta poderosa que Cristo deixou à disposição da sua igreja. E o gostoso é que é um presente de Deus para nós, né? Para a nossa salvação, ele disse assim, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela fé, e essa fé ainda é presenteada a nós pelo próprio Deus. E eu participei de um congresso, eu estava com 19 anos de idade, eu fui para um congresso, para uma convenção das Assembleias de Deus no estado da Bahia, em Salvador, e eu ouvi um homem de Deus pregando muito naquele lugar. O tema do congresso era o lugar da palavra de Deus na vida do obreiro. E quem estava pregando era o pastor Gesiel Nunes Gomes, pastor Eliseu Menezes e o Samuel Bezerra. Pastor Samuel Bezerra, ele, além de um grande pregador, era compositor, cantor, abençoado, e ele fez uma canção que eu achei super interessante. Eu só lembro essa parte da canção que eu ouvi lá e nunca mais ouvi. Mas essa ficou gravada no meu coração, que era um hino que ele intitulou de Eu Sou Sócio de Deus. E aí no hino ele diz assim, ó, eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz, nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis, eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu, nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? É gostoso demais, né? Você recebeu um presentão de Deus chamado fé, que você pode usar para que a sua vida seja abençoada por Ele. Então a fé Deus deu a você para que Ele pudesse, através desse presente que Ele te deu, abençoar a sua vida. Amém? Então Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Outra tradução diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é extraordinário. Essa é uma das mais maravilhosas revelações da Bíblia Sagrada para mim. A fé que Deus nos deu é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Não chegou ainda, mas você tem certeza que vai chegar. Pronto. Tá certo? Agora, ela diz que é a convicção de fatos que não se veem. Fato é algo concreto. Fato é algo que já aconteceu. É um fato. A fé é algo que já aconteceu, você só não viu acontecido ainda. Mas já aconteceu. Em algum lugar já é real. E você só precisa esperar o tempo necessário para ver, para enxergar. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, é ter certeza que você vai receber o que você está esperando. E ela é a convicção de algo que já aconteceu, você só não viu ainda. Isso é um detalhe. Se eu fosse hoje à noite parafrasear esse texto, mudando as palavras, mas deixando o texto com o mesmo sentido, eu diria que a fé é o poder que opera milagres. O que Hebreus 1:1 diz que a fé é o poder que opera milagres, é o poder que nos abençoa, que traz as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é a fé. E a fé é um negócio tão poderoso, tão forte, que não existe nenhuma outra maneira de se agradar a Deus que não seja pela fé. Está escrito no versículo 6 aí, do capítulo 11 de Hebreus. Está escrito aí, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Gente, o que agrada a Deus não é louvor, o que agrada a Deus não é oração, o
que agrada a Deus não é culto que nós fazemos durante a semana ou no final de semana. Nada disso agrada a Deus se não vier a fé junto. Culto só faz sentido se tiver fé. Oração só faz sentido se tiver fé. Louvor só faz sentido se tiver fé. Não existe outra maneira de agradar a Deus que não seja pela fé. Então, se você canta e não crê no que canta, você não está fazendo nada de bom para Deus, nem para você. Só faz sentido se você acreditar. Então, existe, por exemplo, umas canções, uns hinos poderosos, maravilhosos, que a gente canta, mas parece que a gente não vive. A impressão que eu tenho é que a gente não acredita no que a gente está cantando. A gente faz umas orações tão fortes, tão eloquentes, mas quando a gente termina a oração, a impressão que a gente tem é que vai sair sem que ela seja respondida, porque a gente nem acreditou no que a gente orou. Então a oração não faz sentido. De verdade, não faz sentido. Esbravejar o nome de Jesus, esbravejar a nossa teologia, esbravejar o nosso conhecimento bíblico, não faz nenhum sentido sem fé. Escutem, Jesus está, capítulo 17 de Mateus, Jesus está no Monte da Transfiguração. Uma coisa poderosa e maravilhosa está acontecendo lá em cima do monte. Tem 3 dos discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, estão lá em cima. Jesus passa por um breve momento do seu estado futuro, depois de sua ressurreição, que é glorificação. A transfiguração no monte que Jesus passou naquele momento foi uma experiência que ele viveria no seu futuro, quando ele seria glorificado, depois de morrer e ressuscitar. Então Jesus estava glorificado no Monte da Transfiguração. Os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, estavam tão maravilhados com aquele negócio, estavam tão embevecidos com aquele negócio, porque veio para conversar com Jesus 2 personagens da história do Antigo Testamento, não é? Moisés e Elias estavam conversando com Jesus lá em cima, Jesus glorificado, Jesus, não é, transfigurado. E a coisa estava tão maravilhosa, tão espetacular, que os 3 disseram assim: Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para o Moisés, uma para o Elias, e vamos ficar por aqui. Nem precisa de tenda para nós, entendeu? A gente fica no relento mesmo, não tem problema. Mas o negócio aqui está tão gostoso, está tão bom, que a gente podia fazer uma tenda para cada um de vocês e ficar por aqui. Só que é o seguinte, lá embaixo, no pé do monte, estava uma confusão armada. Porque ficaram 9 discípulos lá embaixo. 9. E lá embaixo tinham os problemas da vida. Tinha uma multidão esperando por solução. Tinha um pai com um filho endemoniado pedindo socorro. E 9 discípulos lá embaixo tentaram resolver o problema e não conseguiram. Expulsa daqui, expulsa dali, vai embora agora e nada. O menino continua endemoniado. Ninguém conseguiu resolver nada. Então Jesus não pode ficar lá. Ele diz assim: não, gente boa, nós temos que voltar. Nós estamos no monte, mas a gente tem que voltar para a realidade da vida. Tem coisa que precisa ser resolvida lá embaixo. Desce todo mundo. E a primeira coisa que acontece quando Jesus desce do monte é o desespero da multidão, do pai que está com o filho endemoniado, dizendo: nós já pedimos socorro para os teus discípulos, eles não puderam fazer absolutamente nada e tudo mais. E aí Jesus diz assim: ai geração perversa e incrédula, até quando eu vou ter que suportar esse negócio? Traz o menino aqui. E o pai traz o menino, Jesus expulsa o demônio, cura o menino, resolve o problema e sai com os discípulos. Numa conversa particular com os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, fala para a gente aqui, por que é que nós não conseguimos resolver aquele problema? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? O que Jesus respondeu? Por causa da vossa pequena fé. Porque vocês não acreditaram como deveriam acreditar. Vocês esbravejaram, vocês tentaram, vocês falaram, mas vocês não creram. O que faz a diferença é crer. É crer. Por causa da pequenez da vossa fé.
Aí Jesus diz assim, é porque às vezes para aumentar um pouco a fé, principalmente em determinadas situações espirituais, você precisa acrescentar oração e jejum. Porque tem castas espirituais que só saem com oração e jejum. Então a minha fé, ela precisa ser trabalhada, a minha fé precisa ser edificada, a minha fé precisa ser construída, a minha fé precisa ser alicerçada, a minha fé precisa ser moldada, a minha fé precisa ser fortalecida. E como é que eu faço isso? Orando e jejuando. Aí Jesus diz assim, mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão fazer maravilhas. Vocês vão transportar os montes, as coisas vão acontecer, as dificuldades serão removidas diante de vocês. Se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir remover os problemas do caminho de vocês. Eu queria que nós prestássemos atenção no que Jesus está dizendo para esses discípulos. Se vocês tiverem fé, olha, tem muita gente que tem o hábito de dizer, eu mesmo já disse isso antigamente, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão. Não, não é do tamanho, não está escrito do tamanho, está descrito como. Isso significa o quê? Que a fé é uma semente. A nossa fé tem que ser usada como uma semente, e aonde você planta essa semente, aonde você plantou vai germinar. Se você plantou fé na sua vida financeira, a sua vida financeira vai germinar, vai crescer e vai prosperar. Se você planta fé no seu ambiente da família, a sua família vai ser abençoada, os seus filhos serão abençoados, o seu casamento será abençoado. Se você semeia fé no seu trabalho, na sua profissão, você será abençoado, Deus vai abençoar você. A sua fé é como uma semente. Ela precisa ser plantada. E de verdade, quando Jesus diz assim, se tiveres fé como? Não podia ser do tamanho, tá certo? Ainda que num primeiro momento ele tenha dito assim, porque a fé de vocês estava pequena demais. Mas quando Jesus disse, por causa da vossa pequena fé, na verdade ele estava tratando de incredulidade. Porque lá no começo, quando ele desce, que a turma diz que, que os discípulos não conseguiram resolver o problema, o que ele diz? Ai, geração perversa e incrédula. Ele está tratando de incredulidade aqui. Ele está falando que esses discípulos foram incrédulos mesmo. Quando ele diz assim, vocês não tiveram fé suficiente. Vocês foram incrédulos, está certo? Vocês foram incrédulos, vocês não acreditaram. Porque se vocês tiverem fé como um grão, como semente, e ainda que seja o menor grão, porque cientificamente o grão de mostarda é o menor grão que existe sobre a face da terra. Então se você tiver uma fé como uma semente, ainda que pequena, ela for semeada, ela vai se transformar numa grande árvore. Vai ser um negócio extraordinário. O crescimento é exponencial. E todas as vezes que você quer ser abençoado por Deus, querido, não vai funcionar se não for pela fé. Não vai ser. Dê uma olhada no capítulo 11 de Hebreus. É fé. Pela fé entendemos que os universos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé nós sabemos que os antigos obtiveram bom testemunho de ter andado com Deus. Pela fé Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e peregrinou pela terra da promessa. Pela fé Sara, avançada em idade, recebeu poder para ser mãe. Pela fé. Tudo aconteceu pela fé. Pela fé, homens venceram o poder do fogo, fecharam bocas de leões, botaram exército para correr. Pela fé conquistaram, obtiveram, venceram e aconteceram. Pela fé. Até para ser derrotado na igreja primitiva tinha que ser pela fé. Já leu o restante de Hebreus? Depois do versículo 30 por ali? Pela fé. Alguns foram maltratados, pela fé. Alguns foram chicoteados, presos, andaram errantes pelos montes, pelos vales, pelas montanhas. Alguns foram presos, ameaçados de morte pelo fio da espada. Alguns morreram de verdade. Mas não negaram a sua fé para terem uma ressurreição superior. Olha que coisa tremenda, até para morrer tem que ser pela fé, querido. Não dá para ser com Deus de outra maneira que não seja por fé. Então quando nós queremos remover as montanhas, tem que ser por fé. Quando nós queremos ser promovidos, a gente tem que crer. Quando a gente quer prosperar, tem que crer. Quando a gente quer uma vida espiritual empolgante, maravilhosa, nós precisamos crer nisso, crer. E eu queria mexer com a tua fé hoje um pouquinho. Porque todo mundo na Bíblia que eu conheço, que foi abençoado, foi pela fé.
Vamos contar algumas histórias aqui, só para você ter uma noção. Capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 5, fala que Jesus está entrando em Cafarnaum e aparece um centurião. Um centurião é um oficial do Império Romano, comandante de uma centúria, uma guarnição de 100 a 500 soldados. É um centurião, é uma autoridade romana. Esse camarada se apresenta diante de Jesus, se prostra diante dele e diz: Senhor, eu estou com o meu servo em casa que está sofrendo muito e eu preciso da tua bênção. Jesus olha para o centurião e diz: eu vou na sua casa para curá-lo? Eu vou na sua casa? E ele se levanta e diz: não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Primeira coisa aqui, que eu já queria chamar a nossa atenção. Nós estamos tratando aqui com um oficial do império, nós estamos falando de uma autoridade do Império Romano. Um centurião, uma autoridade que era comandante de uma guarnição com até 500 soldados. Ele tinha uma autoridade monstra. Esse homem podia mandar matar quem ele quisesse, na hora que ele quisesse. Se fosse judeu, então, porque ele é do Império Romano, o Império Romano está comandando os judeus. Os judeus são escravos dos romanos nesse contexto. Então a primeira coisa que esse centurião podia fazer é o seguinte: tu és Jesus? Eu fiquei sabendo, judeuzinho, que tu anda curando umas pessoas por aí. Eu quero que você venha comigo na minha casa. Porque uma autoridade romana manda em judeu. E Jesus era judeu, tá certo? Eu quero que tu venhas comigo na minha casa para curar o meu rapaz. E eu acho bom curar de verdade, porque se não curar, tu está em maus lençóis. Esse centurião, ele aparece diante de Jesus, crendo de uma maneira extraordinária. Ele não quer saber o grau de autoridade que ele tem, se ele é romano, o que ele é, ele não quer saber de nada, ele quer saber que tem um servo dele que ele gosta muito, que ele ama, que está doente e que Jesus pode curar. Então ele chega lá e diz: Senhor. Ele chama o judeu de Senhor, um romano chamando um judeu de Senhor. Você sabe o que significa isso? É mais ou menos como um oficial da Marinha Americana dizer para um iraquiano: eu não sou digno de que tu entres na minha casa, meu senhor. Aí ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, eu sou um homem que estou sujeito à autoridade, eu tenho superiores. É o que esse homem está dizendo para Jesus. E quando os meus superiores mandam, eu faço, eu vou. E eu também tenho homens às minhas ordens, e eu digo a um vai, ele vai, eu digo a um vem, ele vem, eu digo ao meu servo faz isso e ele faz. Se o Senhor mandar uma palavra, eu creio, o meu rapaz será curado. Uau! Irmão, olhe para mim, uau! A Bíblia Sagrada, poucas vezes você encontra Jesus sendo surpreendido na Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada, nesse texto, diz que Jesus ficou impressionado, surpreso. E ele olha para os judeus, povo eleito, escolhido, separado, e ele diz: nem no meio do meu povo, em Israel, eu vi uma fé como essa. Aleluia. Quando você se apresenta diante de Jesus com fé, não tem outra coisa que aconteça na sua vida, senão uma liberação da bênção de Deus. Jesus não tem outra coisa para fazer, Ele não tem uma campanha para realizar, Ele não tem um sacrifício para fazer, Ele simplesmente diz: vai e seja feito de acordo com o que você acreditou, e naquela hora o rapaz é curado. Fé mexe com o coração de Deus, fé mexe com o coração de Jesus. Ele não consegue ficar quieto no trono dele. Quando um crente começa a orar com fé no coração, ele se levanta, estende a mão e abençoa. Ele abre portas, ele vence inimigo, ele destrói Satanás, ele levanta-se em favor do seu povo. Quando nós oramos e clamamos com fé, vai e seja feito segundo a tua fé. Jesus não colocou a mão na cabeça desse homem, Jesus não orou por ele, Jesus não fez nada, só disse: vai. Vai, seja feito como tu crestes. Olha isso. Jesus desembarca num dos portos da Palestina e vai se dirigindo à casa de um homem chamado Jairo. A filha de Jairo está muito doente. Essa é a notícia que Jesus recebe. Jairo quer que Jesus vá à casa dele, diferente do centurião. Jairo faz questão que Jesus vá à casa dele. No caminho,
No caminho, aquela multidão seguindo a Jesus, e esse homem chamado Jairo, principal daquele lugar. No caminho, de repente Jesus para. Porque ele sente que algo sai dele como virtude, como poder, e ele para e diz assim: alguém me tocou. Queridos, nós estamos cansados de ouvir falar da história dessa mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Você sabe o que é enfrentar uma menstruação por 12 anos consecutivos? Nós homens não fazemos ideias, mas as nossas esposas e as mulheres que estão aqui sabem o que é sangrar direto por 5, 6 dias. Como é chato, como é ruim, como incomoda. Imagina 12 anos com uma hemorragia. A Bíblia diz que essa mulher tinha gastado tudo que possuía. Ela tinha procurado todo tipo de solução da época para curar a sua doença. E a Bíblia diz assim, ela ia de mal a pior. Ela só piorava, todos os dias ela piorava. Eu fico imaginando o rosto pálido dessa mulher sangrando há 12 anos. Eu fico imaginando o grau de energia que essa mulher tem no corpo, a fraqueza que ela tem. Pele descorada, energia faltando, impossibilitada muitas vezes de se levantar da cama, de sair. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que essa mulher ouviu dizer que Jesus ia passar na cidade onde ela estava. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela colocou na sua mente, no seu coração: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela pôs isso na cabeça, ela pôs isso na mente, ela pôs isso no coração. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não diz assim, eu vou tentar para ver se eu vou ser curada. Não, ela diz assim, a Bíblia diz assim, ela colocou na cabeça, eu vou ser curada. Se eu tocar, se eu conseguir chegar, eu vou ser curada. Qual era o grande desafio dessa mulher? O desafio dela não era crer, porque ela já cria. O desafio dela era chegar. O desafio dela era levantar da cama. O desafio dela era romper a multidão. O desafio dela era vencer o preconceito da época. Porque uma mulher no estado dela não podia sair na rua, não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa que ela tocasse ia ser considerada imunda. Ela estava debaixo de um decreto de lei. Ela podia ser castigada. Ela podia ser apedrejada. Essa mulher estava correndo riscos. Mas ela colocou na cabeça, se eu chegar, meu problema está resolvido. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela sai. Enquanto Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo, essa mulher está em algum canto, procurando uma brecha para entrar, procurando um espaço para chegar perto de Jesus e tocar nas vestes dele. E ela chega, ela se determina a chegar e ela chega e toca nas vestes de Jesus e é instantaneamente curada. E é por isso que Jesus diz assim, para tudo, alguém me tocou. Agora olhe para mim. Pedro se levanta e diz assim, Senhor, como alguém te tocou? O Senhor está cercado de gente aqui, está todo mundo te tocando, tem um bocado de gente aqui, a multidão te oprime, te aperta. Como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Ele diz assim, eu conheço um toque de fé, alguém me tocou diferente. Esse toque é um toque diferente, esse toque arrancou de mim virtude e poder, eu senti algo que saiu de mim. Meus queridos, a fé não apenas faz com que Deus se mova a nosso respeito, mas a fé arranca da presença de Deus aquilo que a gente precisa sem Ele nem perceber às vezes. Não me tenha por herege. Mas Jesus não fez nada. Jesus estava andando para a casa de Jairo. Quem fez foi essa mulher com fé. Porque ela colocou na cabeça, se eu tocar, ele não precisa fazer nada, ele não precisa se mover. Ele não precisa pôr a mão na minha cabeça, ele não precisa falar comigo, ele não precisa nada. Eu é que preciso tocar. Se eu tocar, eu vou ser curada. Isso é fé. Certeza que vai receber o que está esperando receber. Isso é fé. Eu tenho certeza. Se eu tocar, eu vou ser. Se eu tocar, eu vou receber. Se eu tocar, eu vou ser curada. Isso é fé. E ela toca e Jesus para tudo e diz,
eu fui tocado aqui diferente. E aquela mulher, querido, se revela e diz: Senhor, me perdoa. Fui eu quem te tocou. Pelo menos 2 dos evangelistas dizem que essa mulher, ao se revelar, pediu perdão. Perdoa, Senhor, fui eu. Sabe por que ela pediu perdão? Porque ela sabia que Jesus era um rabino. E que ela estava proibida de tocar nele nas condições que ela estava. Mas a fé dela levou ela a fazer aquilo que ela não podia fazer. Levou ela a fazer o que ela nem devia fazer, mas ela foi lá e disse: eu creio, eu vou receber. Mas nós precisamos saber de uma coisa. Quando a gente toca Jesus pela fé, e foi a grande lição que aquela mulher aprendeu naquele dia, é que quando eu toco o meu mestre pela fé, não importa qual seja o meu nível de impureza, não importa qual seja o meu nível de doença e de enfermidade, se eu tocar Jesus, Ele não vai ficar impuro como eu é que vou ficar pura como Ele, eu é que vou ficar sarada como Ele, eu é que vou ser renovada por Ele, eu é que vou receber dEle, não Ele de mim. E o que é que Jesus disse a essa mulher? Jesus diz: vai para a sinagoga e faz uma campanha de 7 semanas? Não. Jesus disse: filha, vai em paz, a tua fé te curou. A tua fé te salvou, vai em paz. Que coisa rica, é a tua fé. Tua fé. Eu fico impressionado como nós, com tantos anos de igreja, às vezes ainda não aprendemos isso, o significado, o valor, a importância de crer de verdade. Sabe aquele negócio de discípulo? Não é um problema nosso, não, era o problema dos discípulos também. Sabe aquele dia que Jesus estava caminhando para Jerusalém com os seus discípulos e tudo mais, ele procurou um figo na figueira e não encontrou nada, ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti, foi embora. No dia seguinte, quando eles estavam voltando, a árvore estava seca. Os discípulos olharam um para o outro e disseram: ei, olha, aquela árvore que Jesus falou ontem, que ninguém nunca mais ia comer fruto, secou. Ficou todo mundo: como é que isso é possível? Aí foram lá: Senhor, como é que é possível esse negócio? O Senhor falou ontem que ninguém ia comer mais, a árvore está seca. Jesus olha para eles e diz assim: se vocês liberarem uma palavra e crer no coração de vocês, é o que vai acontecer. Se vocês acreditarem naquilo que vocês liberarem, sem duvidar no coração, isso vai acontecer. É assim que vai ser. Ele está ensinando os princípios da fé. De se liberar uma palavra no reino do Espírito com fé no coração de verdade. A fé é o poder que opera milagres. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado, olha no olho dele e diz assim: a fé é o poder que opera milagres. A fé é o poder que opera milagres. É a certeza do que eu espero, é a convicção do que eu ainda não vi. Ela opera os milagres de Deus, ela traz à existência aquilo que não existe. Quando eu creio em Deus, eu vivo o extraordinário. Quando eu creio em Deus, eu vivo o impossível, porque a Bíblia Sagrada diz que não haverá impossível para aquele que crê. Aquele que crê não sabe o que é impossível. De verdade. Fé sobrenatural. Não é fé na fé, tá, gente? Nós não estamos falando de fé na fé. Tem uma fé que é muito natural. Por exemplo, eu acredito muito em mim. Eu acredito em mim, eu tenho fé em mim. Eu acredito nos meus potenciais. Eu acredito na minha inteligência. Eu sei que eu sou capaz de fazer muitas coisas. Que eu sou capaz de realizar muito. Mas o que eu sei também? Eu sei que eu não tenho todo o controle da vida. Eu sei que existem coisas que escapam do meu domínio. Eu sei que existem coisas que escapam do meu controle. Sabe qual é a minha vantagem no mundo, diante de muitas pessoas? É que quando escapa do meu controle, eu creio que o que foge do meu controle está no controle do meu Deus.
Então, quando os meus filhos adoeceram de doenças mortais e eu não tinha o controle, e a medicina disse para mim que eles não podiam fazer nada por eles, eu disse: está no teu controle, o Senhor deu, então é o Senhor que cuida. E os dois foram curados de maneira extraordinária, para a glória do nome de Jesus. Porque quando foge do meu controle, eu tenho um Deus que toma o controle na mão. E Ele me ajuda. Um dos testemunhos mais poderosos de fé para mim está em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, Jesus está indo para Jericó, Lemuel, meu irmão querido. Jesus está indo para Jericó com uma grande multidão. E a Bíblia diz assim que na beira do caminho estava um moço chamado Bartimeu, na entrada da cidade de Jericó. E aí eu queria que vocês percebessem uma coisa. Esse cara, pensa num cara detonado na vida, era o tal do Bartimeu. Pensa alguém assim, abaixo da linha da miséria, com a vida toda esculhambada e acabada, era esse Bartimeu. Deixa eu te dar um contexto, por exemplo. Esse cara mora em Jericó. Jericó foi aquela cidade que foi amaldiçoada depois que Israel passou por ela. Então, o grande general Josué, quando entrou na cidade de Jericó, conquistou e etc., ele amaldiçoou a cidade de Jericó e ele disse assim: se alguém reerguer as muralhas dessa cidade, quando ele estabelecer os fundamentos, seu filho mais novo vai morrer. E quando ele colocar as portas da cidade, fechando o muro, seu filho mais velho vai morrer. Anos depois, um abestado lá qualquer, que não leu direito o livro, decidiu reconstruir Jericó. Quando ele pôs os fundamentos, o filho mais novo morreu. Quando ele pôs as portas, o filho mais velho morreu. Está na história. Não está na Bíblia não, mas na história. A cidade de Jericó é uma cidade amaldiçoada. Então, Jericó, daquele tempo, daquele momento diante, era um lugar de maldição. Então, esse menino morava na cidade da maldição, uma cidade amaldiçoada. O nome do pai dele é Timeu. Timeu significa maldito. Esse cara mora numa cidade amaldiçoada. O pai dele chama Timeu, que significa maldito. E o nome dele é Bartimeu, é filho do Timeu, filho do maldito. Olha a situação da vida desse rapaz. Para onde é que ele vai? Aí esse menino, segundo alguns, por conta de uma expressão do Evangelho, que quando Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? O Evangelho de João, se não me engano, ele responde assim: que eu torne a ver. Então significa que ele não era cego de nascença, que ele perdeu a visão no longo da vida. Então esse menino nasceu bom, mas ele era tão amaldiçoado que ele ficou cego no caminho, na trajetória. Imagina. Então ele está completamente quebrado na vida. Ele não consegue trabalhar porque ele não tem físico para isso, tá? Ele tem uma limitação física. Ele está numa cidade amaldiçoada, o pai dele é maldito, ele é o filho do maldito e ele é cego e ele não tem saída. Ele tem que ficar na beira da estrada pedindo esmola. É lá que é o lugar dele. Aí esse camarada, chamado Bartimeu, que está numa situação deplorável de vida, a Bíblia Sagrada diz que ele ouve um barulho de uma multidão, ele ouve uma confusão de gente e ele pergunta: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo na pequena cidade de Jericó? Jericó só tinha uma rua central. Jericó não tinha avenidas, não tinha nada. Era uma cidade de primeira, porque quando você botava a segunda já tinha saído da cidade. Jericó era uma cidade pequenininha, só tinha uma avenida principal. Jesus tinha que passar pelo meio ali, tá certo? Então, aquele menino ouve aquele barulho todo, um barulho diferente, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Por acaso o governador veio visitar a cidade? Que barulhão é esse? Tanta gente é essa na cidade e tudo mais? E alguém diz para ele: não, Bartimeu, não. Quem está passando aqui é muito maior e muito mais poderoso que o governador. Uai, então o imperador César veio visitar a funesta Jericó e alguém diz: não, Bartimeu, quem está passando por aqui hoje é muito maior e muito mais poderoso do que
O César, o imperador da Roma. Quem é que está aqui? Quem está passando aqui, Bartimeu, é Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Escute. Quando Bartimeu ouve dizer que Jesus de Nazaré está passando no lugar, primeiro grito de Bartimeu é um grito de fé. O primeiro grito de Bartimeu é assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é um grito de fé. Um grito de fé. Por que que o Senhor diz que é um grito de fé, pastor? Primeiro, filho de Davi era um nome dado no Antigo Testamento para o Messias. Quando alguém grita o nome de Jesus acompanhado de filho de Davi, é alguém que acredita que Jesus é o Messias prometido, que ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então Bartimeu está gritando: Jesus, filho de Davi, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu és o meu Salvador, eu creio que tu viestes para resgatar a minha vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro grito de fé é um grito de que Jesus é Messias, de que Jesus é Salvador. E quando Jesus ouve esse grito, ele manda parar tudo. Manda parar tudo e diz: chama esse camarada para mim. Chama esse homem para mim. Traz ele para a minha presença. E eu queria que você prestasse atenção no versículo de número 50, do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Porque aqui não está apenas um grito, mas uma atitude de fé. Quando Bartimeu ouve Lemuel que Jesus o está chamando, a Bíblia diz que ele levantou-se e jogou de si a capa. E foi ao encontro de Jesus. Eu já ouvi tanta história dessa capa, mas tanta história. Já ouvi que essa capa é o pecado, que essa capa é a religiosidade, que essa capa é o adultério, que essa capa é a mentira, que essa capa é um bocado de coisa. Deixa eu dizer para você o que é essa capa. Essa capa que Bartimeu usava era uma autorização do governo da época, para quem não podia se sustentar, para poder esmolar e as pessoas darem dinheiro com mais facilidade. Então, quem usava aquela capa, ela tinha um jeito todo especial, e as pessoas vinham pedindo esmola usando a capa. Ele é cego mesmo. Ele tinha passado por uma banca médica para atestar que ele era cego, e ele recebia essa autorização para pedir esmolas. Sabe quando você aparece algumas pessoas aí com a carteirinha de deficiente, está pedindo uma esmola, ele mostra aqui, sou isso aqui mesmo, eu sou aidético, eu sou não sei o quê. Aí ele tem como provar que ele é aquilo? Aí você fica cheio de dó e diz: tá bom, vou dar uma esmola porque ele está falando a verdade, não é? Naquela época já tinha picareta, já tinha gente que se fazia de aleijado, que se fazia de cego para receber a esmola dos outros. E Bartimeu usava essa capa. Você sabe o que significa essa capa? Essa capa é o ganha-pão, é o sustento de Bartimeu. Essa capa é a vestimenta de Bartimeu nas noites de festa e a coberta de Bartimeu nas noites frias. Essa capa era a segurança que Bartimeu tinha de se manter na vida. Ele podia com uma facilidade maior, já era difícil, mas ele encontrava alguma facilidade por causa do uso dessa capa. Mas quando ele ouve dizer que Jesus está chamando, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. Agora ele para mim, querido. Bartimeu joga a capa fora antes de ser curado. Bartimeu não joga a capa depois. Bartimeu joga a capa antes de ir ao encontro de Jesus. Ele joga a capa e diz: me leva para onde é. Aleluia. Me leva onde ele está. Quando Bartimeu joga essa capa fora, ele está dizendo: eu sei, se ele me chamou, eu não vou precisar mais usar essa capa. Se ele me chamou, eu não vou precisar mais esmolar. Se ele me chamou, eu não vou precisar mais mendigar. Ele vai mudar a minha vida, ele vai transformar a minha história. Me leva para o encontro dele. Aleluia. Isso é uma atitude de fé. É a certeza que vai receber o que está esperando. Ele não tinha recebido ainda, mas ele joga a capa fora e vai. Porque ele vai receber o que ele está esperando. Ele vai receber o que ele está esperando. Ele tem uma convicção de um fato que ele só não viu ainda, mas ele sabe que é fato. Ele sabe que é fato. E ele vai à presença de Jesus. Quando chega lá, Jesus pergunta: e aí, moço? O que tu queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Meu grande milagre é que eu quero ver. Qual é o teu milagre de hoje? Porque Ele está aqui, Jesus está nessa casa, Jesus está nesse lugar. E Ele está perguntando: o que é que você quer que eu te faça? Qual é a atitude de fé que você vai ter diante dEle?
Bartimeu disse: o meu grande milagre, Senhor, é que eu quero ver. E mais uma vez o nosso mestre apenas diz: vê, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu passa a ver. E sai caminho afora, louvando, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Fé. Certeza do que se espera, convicção de fatos que não se veem. Fé é o poder que opera milagres. Fé é o que remove a montanha da nossa vida. Fé que nós temos um Deus que não está morto. O túmulo não foi capaz de segurá-lo. A morte não foi capaz de prendê-lo. Ele ressuscitou, está sentado diante de Deus no trono de glória. Nas suas mãos repousa todo o poder no céu e na terra. E Ele vela e intercede pelos seus filhos. Nós precisamos crer nele para receber as suas bênçãos. 2017 pode ser o grande ano da sua vida. Se você decidir crer, Jesus decidirá fazer o que precisa ser feito para que o seu ano seja maravilhoso. Aleluia, aleluia. Quando a minha filha Beatriz, aos 3 anos de idade, foi diagnosticada com meningite meningocócica, e os médicos deram 24 horas de vida para ela, o meu coração de pai entrou num desespero. Quando eu a levei ao hospital, ela já estava há 12 horas com a infecção na meninge. E eles disseram que precisávamos esperar por mais 12 horas, porque a meningite meningocócica mata com 24 horas. Naquele ano, 4 crianças foram diagnosticadas com meningite meningocócica, 3 morreram. Doze horas depois, a minha filha ainda estava com vida, mas estava em coma. Eu me lembro que 8 dias depois, ela na UTI neonatal do Hospital Anchieta, aqui em Taguatinga, eu estava orando ao Senhor, 8 dias depois, desesperado, porque os médicos não davam muita chance por conta do coma. Seu corpo já estava necrosando, o sangue não vinha para as extremidades dos dedos, dos pés, das mãos, ponta do nariz, orelhas. Eles cogitaram, inclusive, amputar as extremidades do corpo da minha filha. Até hoje ela tem algumas manchas na pele, algumas marcas das necrosas. Ela está com 16 anos hoje. Mas no 8º dia eu me lembro que eu cheguei na sala da minha casa depois de um período de visitas. E eu conversei com Jesus. Eu disse para ele: Senhor, o que está acontecendo com a minha filha não tem nada a ver com o meu relacionamento contigo. Eu preciso que o Senhor saiba que se a minha filha viver ou morrer, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Eu disse para ele: Senhor, se a minha filha morrer, eu vou continuar pregando que Tu és a ressurreição e a vida. E que se ela morrer por conta dessa enfermidade, eu vou continuar pregando que Tu cura. O que acontecer com ela não vai interferir no nosso relacionamento. Eu te amo acima de tudo. Meu amor por ti é maior do que o meu amor pelos meus filhos. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Se a minha filha morrer, o meu relacionamento com ela será interrompido. O meu relacionamento com ela será interrompido e eu gostaria tanto de ser pai dessa menina por mais tempo. Me dá o privilégio de poder segurar minha filha nos braços mais. Me dá o privilégio de poder ser chamado de pai por ela mais tempo. Porque eu creio que Tu és o Deus
que do nada faz tudo, que traz à existência o que não existe, que o Senhor muda e transforma a morte em vida, a tristeza em alegria, a maldição em bênção. Eu creio que Tu és o Deus e Senhor da nossa casa e da nossa vida. Queridos, no dia seguinte, a minha filha acordou do lado da mãe e pediu um miojo, que ela era apaixonada por miojo. Ela disse: mãe, eu quero um miojo e 2 Coca-Colas. Se você vai aplaudir, aplauda forte, bonito, para Ele, para Jesus. Ele é digno, Ele merece. "18 dias depois, a minha filha estava em casa. E ela está com 16 anos de idade hoje. Pensa numa alegria de poder abraçá-la, de poder chamá-la de filha, de poder ouvir a voz dela quando chega da escola ou quando eu chego em casa dizendo: oi, pai. Como é gostoso poder ouvir dizer ela: pai, eu te amo. Queridos, nós precisamos crer que o nosso Deus é esse Deus poderoso. Ele não é mais aquele Cristo desfigurado do Monte Caveira, que nós olhávamos e não víamos beleza que nos atraísse, como disse o profeta Isaías. Ele não é mais aquele homem desfigurado, que sangra até a morte. Não, Ele é o Cristo ressuscitado. Sabe quem é o nosso Cristo hoje? É aquele que João viu lá na revelação do Apocalipse. Seus cabelos são brancos como a lã, dos seus olhos saem chamas de fogo, da sua boca uma afiada espada, os seus pés são como um latão reluzente. Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração. Ele é digno da nossa vida e digno da nossa fé, porque Ele é o Deus, meus amados irmãos, que não está sossegado e preso. Ele ouve o seu povo, Ele atende o seu povo, Ele luta pelo seu povo, Ele ama o seu povo, Ele age em favor do seu povo. Então creia e receba. Tudo o que você precisa, você pode receber de Jesus. E eu quero encerrar com essa dica. Uma dica simples e poderosa, que foi dada por Paulo ao carcereiro de Filipos. No dia que Paulo e Silas estavam presos, e eles cantavam e oravam ao Senhor, e os alicerces da prisão tremeram e as cadeias foram arrebentadas. Agora presta atenção, a cadeia de todo mundo que estava preso foi solta. Você lê Atos dos Apóstolos, não caiu as cadeias das mãos e dos pés de Paulo e Silas apenas. Não abriu apenas a grade do cárcere de Paulo e de Silas. Todo mundo que estava preso foi liberto. Todo mundo. Todos os presos da cadeia viram as portas se abrindo. Todos os presos da cadeia viam as cadeias caindo dos pés. Estava todo mundo livre. Quando o carcereiro viu aquilo, falou: já era. Vou morrer aqui. Esse povo vai me matar e vai fugir. Ele estava meio sonolento, meio dormindo. Quando ele acordou, que viu aquele negócio, ele pulou para o meio e já gritou: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Irmãos, presta atenção, ele não está falando em salvação espiritual aqui não. Ele não está querendo conhecer Jesus. Não está falando disso. Ele está dizendo assim: como é que eu escapo da morte agora? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Para vocês não enfiarem a faca em mim. O que é que eu faço para ser salvo? Eu não sei se você compreende no texto que num primeiro momento ele queria se matar. No primeiro momento ele queria enfiar o punhal nele. Ele dizia: eu vou sofrer menos, porque esses caras vão querer me torturar. Deixa eu me matar logo aqui que vai ser melhor. E Paulo diz: não te faças nenhum mal, né? Aí ele larga a faca e diz: tá bom, então o que é que eu faço para ser salvo? Duas situações aqui. Primeiro, se todo mundo foge e esse carcereiro fica, o Império Romano ia torturar ele até arrancar uma confissão. Tu deixou essa turma sair, não é possível que todo mundo foge assim de uma vez, se tu não estiver junto com eles. Tu deve ter aberto a cadeia de todo mundo. Se ele não confessa na base da tortura, traz a família do carcereiro para cá. Vamos torturar todo mundo, a mulher, os filhos, ele vai ter que falar. Para ele é melhor morrer. Deixa eu morrer logo que é melhor. Tem jeito. Se esses caras não me matarem e fugirem, eu vou ser morto depois.
ou minha família vai ser torturada para eu confessar alguma coisa que eu não fiz. Quando ele pula e pergunta assim, o que é que eu faço para ser salvo? Paulo sabe que Jesus é a solução de todos os problemas. Não só os espirituais, os perigos físicos também. Por isso ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele usa a salvação como uma palavra completa, para ser salvo em todos os aspectos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, todo mundo. Agora preste atenção. Quer a grande sacada do ano de 2017? Eu vou te dar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e prosperará tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e vencerá a crise, você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus e você vai ser abençoado em todos os níveis da sua vida, para a glória de Deus. Amém? Se você crê nisso, fique de pé, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Diga glória ao teu nome, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Digno de honra, glória, louvor, adoração e culto. Eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você, para que Deus aumente sua fé. E eu sei que a sua fé foi acrescentada aqui hoje à noite, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, você ouviu, amém? Então você já recebeu mais fé. Você já está empoderado de fé hoje, porque você ouviu a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Agora, por favor, cuide do que você recebeu. Cuide do que Deus te deu. Essa fé é preciosa, você tem que cuidar dela. Por quê, pastor? Porque você pode perder. O apóstolo Paulo diz que alguns, não conservando a boa consciência, naufragaram na fé. Então você pode naufragar na fé. Sua fé pode afundar. Você tem que tomar cuidado. Você tem que cuidar dela. Você pode perder a sua fé. No Apocalipse está escrito, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Fé é uma coroa que Deus te deu. Cuidado, ela pode ser roubada. Não deixa nada e ninguém roubar a tua fé. Não deixa as circunstâncias da vida roubar a sua fé. Não deixa as notícias da mídia roubar a sua fé. Não deixe Satanás com as suas ameaças roubar a sua fé. Não deixe ninguém da tua casa, da tua família roubar a tua fé. Não permita que ninguém roube aquilo que Deus te deu. Guarda, segura e usa para que a tua vida seja abençoada e você prospere cada vez mais, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você que quer receber essa oração. Vem aqui. Já que nós temos as irmãs aqui, está doente, vem para cá. Está precisando de emprego, vem para cá. Está precisando de porta aberta, vem para cá. Está precisando ser renovado espiritualmente, vem para cá. Eu quero orar para que você receba e seja abençoado na sua fé, em nome de Jesus. Feche seus olhos e comece a orar. Feche seus olhos e comece a adorar o Senhor. Comece a pedir a Ele, Senhor, eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser uma mulher de fé. Eu quero crer como o centurião creu. Eu quero crer como Bartimeu creu. Eu quero crer como a mulher do fluxo de sangue creu. Eu quero crer, Senhor, no Teu nome. Eu quero receber os Teus milagres. Eu quero receber as Tuas bênçãos. Eu quero receber mais e mais do Senhor na minha vida. Eu quero receber. Aumenta a minha fé, edifica a minha fé, Senhor. Eu quero ser alguém que crê de verdade nos Teus grandes e poderosos milagres. Eu quero crer que o Senhor abre portas aonde ninguém mais pode abrir, que o Senhor abre caminhos aonde não existe possibilidades. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha sorte. Eu quero crer na Tua bênção. Eu quero crer no Teu milagre. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a buscar. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. A bênção de Deus está liberada sobre a sua vida hoje à noite. O poder do Espírito Santo está liberado nessa casa. Receba, seja renovado na sua fé hoje. Receba o impacto de fé sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Receba agora em nome do Senhor. Não deixe isso escapar de você. O Espírito Santo está dizendo, o Espírito Santo está falando, a palavra de Deus está sendo comunicada ao teu coração, e o nível de fé vai tomar conta da tua vida hoje, do teu coração e da tua mente. Você não será mais capaz de duvidar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer algo tremendo. E deixa eu dizer alguma coisa para vocês aqui. Alguns de vocês
vão receber algo tremendo ainda este ano. O ano ainda não acabou. Não pense que o ano acabou. Ele ainda não acabou. Tem muito para acontecer. Deus ainda pode fazer uma grande virada. Esse ainda pode ser o melhor ano da tua vida, porque Deus pode fazer um grande milagre. Ele pode transformar de maneira extraordinária a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu filho. Ele pode fazer algo tremendo na tua vida financeira, e eu creio nisso. Por isso eu vim aqui essa noite como um profeta de Deus, como um porta-voz de Deus, como um mensageiro da palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis aos montes, transporta-te, e eles se transportarão. Assim diz o Senhor: se tiveres fé, se tiveres fé, se tiveres fé, eu vou operar um grande milagre, eu vou mudar a sua vida. Se você tiver fé, eu tenho poder para fazer. Se você tiver fé, eu tenho poder para transformar. Se você tiver fé, eu tenho poder para mudar, diz o Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Por isso, andarabachuri, andarabachuri. Receba, 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 receba. Oh, aleluia. Receba agora, receba aí. Seja renovado. Seja renovado, seja renovado, seja renovado. Deus está fazendo algo aqui. Há um mover do Espírito de Deus para renovar a tua fé, para renovar a tua confiança no Senhor, para renovar o teu coração na presença de Deus, para renovar sim a sua vida. Receba agora em nome de Jesus. Encha-se de fé, encha-se de esperança, encha-se de convicção. Visualize pela fé o teu milagre, a tua bênção chegando. Tenha certeza, você vai receber o que você está esperando. Eu ordeno cura agora no nome de Jesus sobre a vida dos enfermos. Eu libero essa palavra, cura, em nome de Jesus. Aonde estiver alojada a doença ou a enfermidade, este corpo não é o teu lugar. Este corpo, é santuário do Espírito Santo. Dá lugar agora à enfermidade, à unção, ao poder, à cura, à bênção do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Eu sou grato ao Senhor pela alegria da salvação. Eu sou grato ao Senhor pela palavra que nos edifica, que nos constrói de fé em fé na tua presença. Eu te louvo pelo teu Espírito que em nós habita. Eu te louvo pelo ambiente da igreja e pela comunhão com os irmãos. Eu te louvo pelas lideranças espirituais. Eu te louvo, Senhor, pelos companheiros de jornada. Eu te louvo pela tua presença, pelo teu poder, pela tua cura, pela tua bênção, pela tua prosperidade. Graças ao teu nome, Senhor. Louvado eternamente seja a majestade da tua glória. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, eu oro com gratidão no meu coração, pela certeza de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe você.